Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer demais vocês por Ah, participar aqui junto com a Hipnóticos e tal, mas principalmente porque vocês foram os primeiros parceiros da Hipnóticos. Os primeiros a acreditar, estender a mão, ajudar, divulgar, mesmo quando a gente tinha um filme de 3 minutos, sabe? Tipo um filme que, enfim, para o mercado, né? Um filme que muita pessoa não acreditaria. Eu fiz até uma live com a Luciana, não sei se vocês acompanharam, a atriz do primeiro filme, e a gente estava falando isso para ela, a importância de ter esse pontapé inicial para você uhum. começar uma. Porque assim, eu vejo que muita gente tem vontade de fazer as coisas, mas eles começam já pensando naquele, vamos supor, naquela grande produção, ou então até mesmo quem tem vontade de fazer um site, vamos supor, Uhum. quem tem vontade de escrever uma crítica, sei lá, qualquer coisa do tipo, já pensa naquele bambambam gigantão que já está no topo, e não, então eu tenho que ser daquele tipo e tal. Ok, se você pensar que tem todo um degrau para você chegar lá, mas antes você tem que dar o primeiro passo, né, o pontapé inicial. Então eu sou muito grato por vocês ter, de certa forma, acolhido, né, Hipnóticos desde o começo, desde esse primeiro curtinho namoro virtual, e a parceria tá firme e forte durando até hoje, né? Até hoje. Que virou Ó, uma amizade, né? sim. Virou uma amizade, exatamente. Mas eu tenho uma coisa pra falar. Ai, Fala meu aí. Deus. Não é assim que a gente vai divulgando qualquer coisa. A gente, a gente Puxão compartilha de quando a orelha. gente gosta, quando a gente acha que vale a pena. Legal. Ai, É, tá isso bom. também é Foi bastante lindo. importante Gente. falar, porque não adianta você apenas simplesmente começar, você tem que também se dedicar para entregar uma coisa legal desde o começo. E foi Sim. essa nossa É, preocupação com uhum. a Hipnóticos. O primeiro filme, ok, que não tinha orçamento, não tinha equipe, não tinha grande elenco, né, tipo atores suficiente para encher uma tela e tal, que nem nós depois fizemos o App da Morte, mas era o que dava para começar, mas mesmo assim começamos tentando fazer muito bem feito, né? Com uma qualidade É, legal e vocês acolheram a gente. Repara, a gente nota que é feito com é. bastante esforço, né? E como gera uma qualidade esse esforço, aí a gente valoriza bastante. Uhum. Show. Legal. É porque a gente sabe que quando a pessoa está começando, ela não vai ter todo o recurso que ela precisa Uhum. para ficar um filme assim extremamente O perfeito, sem filme de defeitos e Hollywood. tal. É, não tem como. E a gente entende esse lado de cada um. Mas assim, a gente sabe quando a pessoa se empenhou bem e tal. Então aí a gente vê que, tipo, não é só mais um querendo aí entrar no mercado e sai fazendo qualquer coisa, sabe? A gente consegue perceber a diferença entre quem quer mesmo, quem ama o cinema, o terror, o E a gênero. gente sabe bem disso porque a gente faz também, É, a né? gente também tá na, na, Uhum. na on- Tem Espera aí esse. que a gente vai chegar lá. É, Ai, bom, meu então assim, já que vocês começaram a falar um pouquinho da trilha, eu sempre gosto, assim, eu estava analisando os números de vocês e vocês estão com números bastante expressivos. Você tem bastante seguidores no Facebook, Instagram, YouTube, e de certa forma, provavelmente vocês ralaram anos para poder chegar lá, para poder conquistar Deus. tudo isso. Então, assim, Obrigado. foi muito esforço, foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, e principalmente acreditando naquilo, né? Então, eu gostaria que vocês falassem, se possível, como que começou tudo isso? Quem iniciou? Quem teve a ideia? Como que foi que começou? Tipo, lá os primórdios mesmo, quando apenas era um projeto na cabeça de um de vocês dois. Vamos ter que resumir bem, porque isso é bem A longo. história é longa, tem uns Dá 12 uma anos. resumidinha. É, vai. Surgiu mais ou menos em 2008, quando eu queria expor o meu amor sobre trilhas sonoras de filmes de terror. Olha, Então eu criei o Trilha do Medo baseado em trilhas sonoras de terror e eu caramba. colocava trilhas sonoras para o pessoal baixar, coisa que hoje em dia é impossível porque direitos autorais, É. né, cai matando na gente. É que naquela época também não tinha.
Naquela essas época coisas a assim, gente nem direitos autorais. entendia o que era direitos autorais Uhum. na internet, né? Não tinha isso. A gente achava que tava tudo bem baixar um É, filme, uma trilha sonora, uma música. E aí foi daí que surgiu a Trilha do Medo, inicialmente. é. Então a E aí? trilha, na verdade, não é de uma caminhada. É de trilha sonora. Sim. Só Caraca. que aí eu pensei nessa questão de por que trilha, né? Uhum. Se trilha pode significar outras coisas. Então aí eu já. Ah, vai ser esse nome mesmo. É porque Pô, que eu conheci o legal. através do site que eu baixava a trilha sonora na trilha do medo. E Aham. aí a gente se conheceu, daí a gente, tipo, foi aumentando o nosso laço e aí ele falava que sempre quis transformar o site em um site de notícias, só falando sobre cinema, só que ele era sempre sozinho e não tinha quem ajudasse ele. Aí eu falei, eu te ajudo, a gente pode recomeçar, porque a trilha começou a perder links por conta de direitos autorais. Hum. Então o site ficou meio parado, né? Um período Ficou assim. uns 2, 3 anos parado. E aí depois que a gente reformulou ele, falou, não, vamos transformar ele num site de notícia e tal. Aí voltou com tudo. E aí sim começou a trilha do medo que é hoje. Né? Que aí foi em que ano, mais ou menos? Você lembra? 2012, 2012. 13, 2012. por aí. 2012. Eu tô perguntando isso porque o Neto uma vez me falou que a gente se conhece, na verdade, antes da Hipnóticos. Uhum. Uhum. Do Da Orkut. época. Nossa, do Orkut, olha isso. Da época Aham, que que eu tinha tinha uma comunidade. uma comunidade, é. Caraca, mano. Eu tinha uma comunidade de terror, né? Pra quem não sabe. Filmes têm que ser de arrepiar. E se É, eu não me engano, eu criei ela em 2016. uhum. Uhum. Que inclusive nós tivemos também uma TVzinha lá naquela época. Não sei se você participou dessa época. Que exibia coisas de É, você terror. comentou um streaming, tipo um streaming, né? Isso. É, você comentou, mas eu não lembro. Caramba, mano. Mas enfim, nos conhecemos lá, mantivemos contatos, que gerou Uhum. frutos quando veio a Hipnóticos. E tá até É, hoje. há muitos anos. Mas então em 2006 Foi vocês 2000. criaram 2008 vocês criaram o site mesmo, que é nesse formato que tem agora, para Não, falar Não, sobre 2012. Finalzinho de 2012. 2011 para eu acho que não, 2012. foi 2012 pra frente. Que a gente ficou um tempo só conversando Sou péssimo sobre. com datas. É É, Eu 2012 também. 2012. então. Nossa, minha cabeça faz uma confusão. Que daí Depois já de foi 2012 começou. É, ficou esse formato que tá nesse hoje. formato que tá até hoje. O Então, Rubens ó, eu fala. listei aqui muitas perguntas. Eu acho que o pessoal também vai ter perguntas, então eu vou dar. Assim, eu vou fazer algumas minhas, mas também se a galera tiver pergunta, pode fazer, que daí a gente vai fazendo essa pergunta pro pessoal, direcionando pro Trilha do Medo, que eles vão respondendo. Para a empresa, né, Trilha do Medo, que vocês chamam de É, a Trilha do Medo, por ser a empresa Trilha isso. do Medo, não o site, somente um Uhum. site. Vocês já criaram muita coisa na Trilha do Medo, que é uma das Mas minhas perguntas aqui. Eu gostaria de saber quais são todos os produtos que vocês criaram até agora na Trilha do Medo. Ai, minha Nossa Senhora. É muita coisa. Já teve jogo, o ARG. Teve um Vocês fizeram. ARG, que é um jogo virtual. Caramba! Alternate Reality Game, que É um é jogo que você entra numa história e aí a gente vai dando os passos para o jogador seguir. pistas E ele tem que encontrar pistas pela internet até chegar num plano no final, resultado. num Então resultado. vocês criaram, vocês produziram um jogo? Putz, Oi? Hã? essa daí eu não sabia, não. Já faz. Foi em É porque assim, 2014? Acho que não foi lembro. 2014, 2015, mais ou menos. É porque o ARG você tem que acompanhar. Ele dura um período, o jogo. Então você acompanha durante aquele tempo. E a gente Aham. até premiou quem chegou, quem conseguiu finalizar o jogo primeiro. É, Com a Dark Side, né? foi Foi. Dark Side. A Já tinha gente Darkseid naquela época? já. Caramba!
A gente foi. Acho que a gente virou parceiro deles quando eles começaram a Dark Side. Foi quando a Dark Side abriu. Eu fiquei A sabendo gente da tem Dark Side agora que eles estão bombando no Instagram. a gente tem até uma frase no primeiro livro deles. Do Massacre da Serra Elétrica. Massacre. Olha Tem nossa. só! Ah, não, Nossa. não é o primeiro. É o Não, é um primeiro dos primeiros. é o primeiro daquela série Secando. Tá lá, o Lervicia falou aqui, ó, livro de microcontos. A gente É, a tem um gente tem o livro, um livro de e-book microcontos, na Amazon. É, esse daí eu tem, conheci. tem a Tem websérie, websérie, tem tem o filme filme interativo, interativo, filme filme 360, 360 agora novo. É, tem o canal que a gente fazia alguns vídeos sobre terror em sim. geral. É, ai, Tem todas as redes em sociais. todas as redes sociais, Tumblr, a gente tem Não, e Tumblr. falando de todas as redes sociais, eu contei aqui, vocês ao todo têm 83 mil seguidores, né? Contando de todas as redes. Nossa, eu Não não sabia. sabia. Eu fiz a lição de casa aqui, ó. O Rafael Gente, Gente, vocês querem saber alguma coisa da trilha? É só perguntar pro Rafael ele já Danilo, sabe, a que ele vai gente não saber. tá sabendo. Não, e inclusive tá aberto aqui, ó, o site, Facebook, Instagram, tipo, tudo da trilha. Tá tudo aqui na. Mas mesmo com todos esses números, é muito difícil até hoje. Ah, é. Eu imagino. Ou se é. O Leandro falou que conheceu a Dark Side pela trilha. É bom que o Neto tá lendo aí, porque eu me empolgo aqui conversando e eu esqueço de ler as pessoas. Eu tenho mais uma perguntinha. Como que vocês se organizam, né, internamente na trilha? As tarefas, quem faz o quê? Vocês É, são assim vamos supor, os dois faz tudo, ou tem uma coisa que o Júnior prefere fazer mais, tem outras coisas que o Neto se identifica mais? Como que funciona? Tem também, né? é, Eu faço a programação do site, uhum, cuido dessa parte chatíssima. E também faço publicação, o Neto faz uhum. publicação, a gente edita Layout, vídeo. essas coisas, foi você que cria. Foi eu que O fiz. Júnior. É que ele é formado, né? Ele é designer gráfico formado. Eu não sou. Eu fiz cursos assim, Photoshop, Corel. Trabalhei um É tempo com designer isso. gráfico da Eu vida. sou um designer gráfico assim, sem ter escolhido essa profissão. Acabou caindo nela. De paraquedas, assim. Meio que por E, precisar, né? É. Pelo fato mas da assim, trilha do medo precisar. questão de arte, cada um a gente faz junto, um pouco, cada um faz uma Hum. coisa. Vídeo, assim, quando é bem mais trabalhado, o Júnior faz também, porque ele manja mais de Não vídeo. tem isso não, ele faz também. Não, eu faço, mas ele manja Não, mais, aí eu deixo pra ele. eu já vi montagem do Neto e ele detona. Não, detonar é uma palavra muito forte pra mim. Não, você detona, assim. E. Inclusive, não sou Mas, só eu que tô falando, não. Você teve elogio de muita gente. Aí, ó. Tive? No Não sabe. canal, É. se eu não me engano, foi o último vídeo que você soltou, principalmente, que eu acho que era uma retrospectiva, né? Que envolvia bastante filmes e tal. Aham. Uhum. Ah, tá. O Trilha do Muita gente Medal. elogiou. Sim, E o é Júnior falou que foi verdade. você que fez. Foi. Esse daí foi um dos que eu mais, assim, tive que trabalhar, porque ele falou que não ia se envolver, porque ele não queria fazer esse Trilha do Medo Awards, mas eu inventei, e aí eu tive que ir até o fim. Eita! E a gente acaba tendo que fazer vários projetos Uhum. simultâneos. É, Então eu Sim. fico responsável por algum e aí ele por outro. E esse ele precisava da minha ajuda, mas eu ajudei pouquinho. Não ajudou. ajudei o suficiente, Uhum. mas saiu, deu tudo certo. Ah, eu lembrei de uma coisa. A Trilha do Medo faz eventos também. Vocês já fizeram um evento. Ah, sim, A gente fez evento. Olha, eu tinha olha, esquecido teve um desse. evento. A gente fez um evento aqui em Eu sei Barreiras. mais da Trilha do Medo do que vocês. Tô falando, gente, pergunta aí É a pra lição de Trilha. casa, ó. A Trilha do Medo Awards foi genial, o pessoal tá elogiando. Obrigado, Foi super gente. legal mesmo.
Inclusive o Rafael participou lá. Quem É, assistiu viu a cara Participei dele. da categoria, categoria de ficção científica. Coloquei você nela de propósito, porque eu sei que você curte ficção científica. É, o que me fez fazer cinema foi Jurassic Park. Aí. Adoro ficção científica. Ah, é tanta coisa que esqueceram, é verdade, gente. É porque, É muita assim, coisa. projeto, eu acho que até você, na Hipnóticos, tem vários, Beijo, imagina vários. deusa. Ai, a deusa, manda beijo pra mim, beijo. beijo. Eu acho que quem gosta de cinema, do universo, assim, cinema, série e tal, eu acho que tem vários sonhos, né? Assim, projetos que gostaria de realizar. Então a gente é essa turma. A gente tem milhões de É. projetos na nossa E mente a gente quer fazer e a tudo. gente quer fazer tudo. E aí a gente pega o que dá pra fazer e vai fazendo assim como dá. Mas eu E acho aí legal isso. Porque você vai agregando, né? Vai tendo uma bagagem cada vez maior. Uhum. uhum, Porque, de certa é. forma, cada coisa nova que vocês se propõem a fazer, vamos supor, o livro. Vocês escreveram, tipo, diversos contos. Então, aí, de certa forma, vocês buscam por aprender, né, a escrever esse tipo de conto e tal, sei lá, formato de livro, como lançar, né, um livro, como disponibilizar, e depois vem os vídeos, como fazer uma websérie, o vídeo É. interativo, mas Sei. Ai, voltou. voltou, Voltou, voltou. voltou. Eu tinha travado também aí? Travou, ficou girando. Eu não sei se fui eu, se foi você, mas enfim, travamos. Voltou, é o que importa. É. Mas então, vocês lembram de mais alguma coisa? Enfim, é uma infinidade de coisas, né? Vocês fizeram coisa pra caramba já. Tem É, um bocado. eu não lembro. Eu acho que o povo vai saber mais do que a Mais gente. do que A gente vai vocês. tendo ideia e É, aí vai querendo fazer e aí é. estuda o assunto e faz. E aí a gente Sorteio. esquece do que fez. Sorteio, a gente fez bastante É, sorteio. sorteio a gente faz bastante. Eu lembro. Mas, Ah, entrando nesse assunto de sorteio, aí eu já entro com uma pergunta. O Neto ia falar alguma coisa, eu te cortei, desculpa. não, não. Não, é que, assim, a vontade de fazer sorteio a gente quer fazer sempre, mas aqui, né, a Né? gente depende de parceiros pra isso. E também dos Correios. Que é a minha próxima pergunta. Vocês têm diversos parceiros. Grandes, pequenos, micro, enfim, de todo tipo. Uhum. Tem como listar algum deles ou todos? Eu acho que seria difícil todos, mas alguns deles. Seja Ó, distribuidora, uhum. youtubers, editora, né, de livro. Eu acho que, assim, mais presente atualmente a Darkside, acho Uhum. que é a maior parceira que a gente tem. Que, em questão de, tipo assim, a gente quer fazer um sorteio, eles vai, disponibiliza alguma coisa, eles sempre estão mandando conteúdo pra gente, a gente tá sempre divulgando eles. Então acho que assim, em questão de parceiro de troca pra qualquer coisa, a gente conta com a Darkside. Certo. Agora, distribuidora, a gente tem vários que manda notícias pra gente, mas eu acho que não chega a ser uma parceria, sabe? Porque Uhum. é mais a gente divulgar eles, não é uma troca. Se a gente precisar de Entendi. alguma coisa, a gente provavelmente não vamos ter um retorno, um feedback igual, assim. Uhum. Mas de vez em quando aparece um projeto ou outro, não é uma coisa muito, sabe, fixo, assim, como se Muito fosse um recorrente. contrato e tal. Uhum. Então, e aí, questão de youtuber, essas coisas assim, a gente tem Hipnóticos Filmes, temos Cor de Quinta, Filmes tem o Filmes encontrados. Encontrados, Cinedor, que tá aqui, deve estar, não sei se ele ainda tá. Eu tinha Tem visto ele por aqui. a Dai Bugatti, que tá ajudando a gente bastante. Uhum. Tanto não em questão de parceria entre trocas do canal com o outro, com a trilha e o canal dela, mas em projetos que a gente precisa, igual, que a gente manda vocês, pede pra vocês parceria. Terror de quinta. Mas assim, Foi terror de quinta. é amigos mesmo já, né? Não é nem É, parceria acaba se mais, tornando então. uma amizade, né? Mas
A gente já teve convite da Netflix para fazer entrevista internacional, que quando surgiu foi uma surpresa, né, pra gente. Foi, a gente achou que era trote. A gente ficou tipo, o quê? Vocês estão querendo a trilha do medo numa entrevista internacional? A gente não acreditou. E, e aí tem essas coisas assim que aparecem, uma empresa ou outra que entra em contato. A Warner, que a gente tinha bastante troca. Uhum. Hoje não tanto, mas assim, Warner, estamos aqui ainda. Mas é assim, não dá pra listar, sabe? É. Tipo, parceiros são esses. Aham. Eu acredito que, na verdade, a Warner, ela tem uma certa parceria com a Trilha do Medo, porque ela chamou vocês para todas as grandes estreias, né, que tiveram. Sim. Então, É, eu acredito que dá para contar ela como parceira. Uhum. a gente tem algumas marcas que quando a gente vai atrás de alguma empresa para tentar alguma coisa com a empresa, uma troca, a gente tem uma lista de empresas que a gente já realizou projetos juntos. Uhum. Não que sejam parceiros Entendi. atuais, Mas que já então, que já houveram passaram pelas parcerias. nossas parcerias. Então, aí tem Netflix, Warner, Universal, tem a Califórnia, Califórnia, PlayArt, PlayArt, Paramount, a Paramount. Paris Filmes, que a gente já fez sorteios das coisas deles. Na época que as distribuidoras disponibilizavam coisas para sortear, porque hoje em dia é Além só o de filme, ingresso, só o é, ingresso. Mas você diz esse ano, né? Tá mais difícil esse ano de ter essa. últimos meses, não só por causa da Uhum. pandemia, é porque eu acredito que as distribuidoras encontraram uma maneira de conseguir atacar cada cantinho. E aí elas não precisam tanto de uma pessoa só, sabe? Porque elas Hum, conseguem vários menores ali no meio, sabe? entendi. É. Bom, enfim, mas estamos aí, né? Estamos aqui, pode contar com a gente. Prosseguindo, Uhum. por que vocês Vamos ver. acham importante apoiar o cinema independente de terror? Falando daquele começo da Hipnóticos, que vocês estenderam as mãos, acreditaram na gente, principalmente depois que a gente foi prosseguindo e provavelmente vocês viram que a gente ia continuar naquilo, né? Uhum. Surgiram outras produções independentes também, que eu vi que vocês divulgaram no site, vocês sempre divulgam, vocês ajudam essa galera que está precisando, porque assim, para fazer cinema, eu não vou entrar naqueles discursos que todo mundo fala, que tipo, fazer cinema no Brasil é difícil e tal, porque todo mundo já sabe. Mas É. enfim, a gente não tem a verba, principalmente para marketing. A gente não tem a verba Uhum. de produção, já começa aí. Mas vamos supor que você de alguma forma conseguiu fazer o filme, mesmo que seja com atores que você conheceu num grupo de teatro, com equipe que você conheceu num curso de cinema que você foi fazer e tal. Eu fiz, você fez, o Neto fez, né? Então, assim, tipo, a gente tem essas trocas de pessoas que dá para ajudar em projetos. Mesmo que a gente não pague, que a gente não faça aquele orçamento mirabolante pro projeto, a gente tem esses gastos de produção que a gente gasta, ok, conseguir fazer o filme. O que fazer com esse filme? Que essa é a grande questão, sempre, de todos os cineastas. O que fazer com esse filme? E é justamente essa hora de divulgar que vocês, que por sinal as pessoas deveriam pagar, né, se tivesse o dinheiro, a Hipnóticos, eu confesso para vocês que quando a gente tiver dinheiro, a gente começa a fazer essa troca de pagar marketing e etc. Mas enfim, vocês estenderam as mãos para muitos que têm o filme, são filmes legais e que não tem essa verba, e mesmo assim vocês pegaram e fizeram. Por que vocês acham que é tão importante assim dar esse voto de confiança, né, para o cinema independente brasileiro, de terror, né, principalmente? Ah, Muito. mas pela questão de querer divulgar o que a gente viu e achou legal, sabe? Quando a gente gosta de uma produção, um filme, um curta, um jogo, a gente quer divulgar isso para todo mundo Uhum. ver e consumir isso. E Uhum, aí e a gente quer que venham mais. A gente quer que faça, que as pessoas que estão fazendo façam mais. Uhum. Então a gente resolve divulgar mesmo por essa questão, porque precisa ser feito. E sim. até pela dificuldade que tem no Brasil, né? Então a gente precisa incentivar que as pessoas façam mais.
Eu acho que é porque assim, quanto mais se faz de uma coisa, mais vai. Ixi, caiu de novo. Caímos. Não sei. Ah, voltou. Voltou. Aqui não caiu, não. O Rafael fica tão paradinho que eu não sei se ele tá travado. Eu vou ficar me mexendo. Eu acho que é porque assim, quanto mais a gente tem de um certo produto, mais pessoas vão notar aquele produto. Então, eu acho que quanto mais filmes de terror no Brasil, mesmo que um curta, mais vai propagar o gênero pelo país, né? Uhum. Não só a gente querendo o crescimento do terror, porque é uma coisa que a gente fala e a gente precisa de mais sobre isso, né? É. É igual o Júnior falou. Quando eu vejo um jogo, um filme, alguma coisa que eu gosto, eu quero colocar na trilha para que outros vejam. Uhum. Então eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer que as outras pessoas conheçam. Então começa um pouco assim, gostei disso, quero que as pessoas vejam, e também a questão de propagar o gênero. E também por questões pessoais que a gente sabe o quanto é difícil fazer um filme Muito difícil. independente do gênero e é difícil chegar nas pessoas. Então a gente se coloca no lugar de vocês, por exemplo, tipo, meu, é difícil eles divulgarem esse filme. Então Uhum. a gente se coloca no lugar das pessoas que precisam disso, sabe? A Trilha do Medo, vocês. A gente falou das conquistas que vocês tiveram, são números bastante expressivos. Não é fácil, eu acho que é só quem está tentando mesmo que percebe que não é fácil você ganhar inscritos, seguidores, seja o que for. É muito difícil. Ou se alguém acha que é fácil, tente para ver o quão difícil é. E assim, Na verdade, tem um caminho mais fácil. Se você tiver muito dinheiro para investir, não é tão difícil. É. é. Muito Se difícil. bem que, igual, esses dias eu tava vendo uma entrevista do Alok, ele falou assim que tem música dele que é um sucesso orgânico. Ele Uhum, solta e ela se propaga. Tipo, vai absurdamente que até eles se espantam. Às vezes eles até têm tipo uma música que eles falam, vixe, essa daqui vai bombar. E não bomba. Daí ele falou assim, é. mesmo que eles injetam dinheiro, ela pode ter uma curva, tipo, crescente, rápida, e depois despenca de uma vez que ninguém, tipo, ninguém mais ouve, todo mundo para de ouvir. Então, eu acho que você precisa de um trabalho muito sólido para continuar essa crescente. Aham. Ah, E a não, não Trilha do falou. Medo eu vejo. É o O que, que quê? ela falou? Ah, não. Travou tudo aqui. Ela falou assim, tem que ter um mecenas aberta para negócio. Fica a dica para quem tiver. Não, Boa. eu falo assim, não em questão de um projeto específico, mas porque assim, tem muito youtuber que é famoso que você, tipo, nossa, nunca ouvi falar, e o cara tem 500 mil inscritos, sabe? Uhum. É mais a questão de você fazer seu nome crescer e aí sim continuar. Pra aparecer, né? O dinheiro Uhum. seria pra aparecer, não pra fazer uma coisa que deu certo. Uhum. Entendi. Então, assim, essa crescente da Trilha do Medo. Ah, Desculpa, eu cortei vocês. E aqui cortou mais Ela disse, ainda a internet, eu não entendi nada. não, eu disse que é porque a gente precisa sempre focar no orgânico, já que a é. gente não pode ficar Verdade. Uhum, focando no impulsionado, uhum. né? É, já que a gente não tem dinheiro, né? Tipo, não tem a verba, é bom Exatamente. focar no orgânico mesmo. O difícil é você achar esse orgânico. Uma vez que você acha, você insiste naquilo, porque terá resultado. Mas o difícil Uhum. é conseguir achar, né? Por isso que é bom fazer, 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 fazer. Igual a OMS fala, teste, teste, teste. A gente já tem que falar, faz, 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 que uma hora vai conseguir. Exatamente. Então, assim, formulando a pergunta, vocês têm números bastante expressivos hoje. Vocês acham que toda essa crescente da trilha do medo se deu principalmente por vocês apostarem em um nicho pouco explorado aqui no Brasil? Em um gênero que as pessoas não têm coragem muitas vezes de falar por preconceito
Uhum. e vocês estão falando, vocês estão fazendo acontecer, sabe? Tipo, vocês estão divulgando projetos nesse estilo, seja de filmes nacionais e tal. Então vocês acham que pode ter sido isso ou alguma outra coisa para ter tido essa crescente da Trilha do Medo? Olha, na realidade, eu acho que por a gente estar explorando um, um, um estilo, né? Que fala estilo porque a gente não fala só de um gênero, a gente fala de um gosto, né? Em geral. Uhum. Uhum. Eu acho que é mais difícil crescer e atingir esse público específico. Porque pra gente chegar neles, a gente ou investe ou faz alguma coisa que dá muito certo e alcança essas pessoas, né? Que alcance cada pessoa, assim. Então, eu acho que foi mais o tempo, né? É, o E tempo. tudo que a gente foi tentando para alcançar cada um, fazendo um filme, fazendo um livro, fazendo, sei lá, sabe? Aqui mesmo na nossa cidade, o evento que a gente criou, que você comentou, a gente teve tipo 150, 160 pessoas que foram no evento. E aí, tipo assim, a cidade é pequena, não foi tão super, extremamente divulgado, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. Tem gente que a gente conhece e fala, ah, a gente fez um evento aqui, elas não sabem que existiu esse evento. E Caramba. aí, esse público que apareceu lá falou assim, nossa, é, eu adorei o evento de vocês, tipo, faz mais porque não tem isso. Então, assim, é depois que a gente chega na pessoa que a gente consegue o resultado. Não ao contrário. Não é porque Uhum. tem essas pessoas que a gente vai e vai puxar elas. A gente tem que dar um jeito de chegar nelas. Então, é Hum, um pouco mais difícil falar do gênero em específico terror, né? Eu acho que foi mais o tempo, né? O que Foi. que você acha que foi mais Até o. que pelo evento a gente conseguiu 100 pessoas mais ou menos no primeiro dia e no segundo veio mais pessoas pelo boca a boca. E as mesmas pessoas, porque foram 2 dias, as mesmas pessoas que foram no primeiro dia, elas voltaram no segundo dia. Uhum. Porque, tipo, elas gostaram muito. Então, e tinha uhum. gente que aparecia e falava, ai, o que que tá tendo aqui? Porque a gente fez um cemitério do lado de fora, colocou umas luzes e tal. Já gritava terror o evento. Então, a pessoa olhava aquilo, ela fala, gente, ainda mais em Barretos, um evento desse, que é isso que tá acontecendo? E então gerava a curiosidade. Eu acho que depende muito. Igual, tem muitas outras páginas que falam sobre curiosidades bizarras. Que isso dá Uhum. muito certo. Tipo, isso chega na pessoa por conta da curiosidade. Já o Sei. gênero terror não, tem aquele público e a gente tem que chegar nele, sabe? Tipo, "Ô, a Uhum. gente existe, tá?" E muita gente diz que não gosta de terror, mas teve curiosidade de entrar no evento para saber como é que era. É, E então. saiu de lá elogiando. E aí você pergunta, mas que filmes que você assiste? A pessoa fala, ah, eu gosto do Sexto Sentido. E o Sexto Sentido é um É o quê? terror. É terror. Exatamente. Acho que as pessoas não se entendem muito bem quando você fala, ela fica com receio de dizer que gosta. E também tem toda uma questão que foi criada com os slashers nos anos 80 e tal, que foi assim, eu acho que foi o boom do terror, né? Que tipo, espalhou muito, assim, e é falado até hoje Foi uma época que é, marcou. que o terror foi muito, assim, comentado. É, e aí as pessoas de hoje acham que terror é sangue, cabeça rolando, tripa e tal. Ela entende que terror é isso. Então ela não gosta de terror, ela já tem aquele preconceito, né? E Tem uma aí visão errada do real significado do gênero, né? isso a cabeça da pessoa é muito fechada, ela não se permite entender o que é terror. Tanto é, gente, que é um sentimento do ser humano o terror, né? Tipo, é uma sensação, sei lá, não sei explicar muito bem sobre isso, mas resumindo, é difícil chegar, não é Tudo porque a começa, gente. tudo começa no medo, o terror. E aí Uhum. ele, do medo, do sentimento de medo, ele evolui para o terror em casos extremos. Então, assim, até Uhum. mesmo em filmes de terror, pode ver igual, Sexto Sentido. Ele começa com um sentimento leve de ansiedade, angústia, Uhum. medo e Uhum. terror. Eu Uhum. fiz Sim. uma monografia na época da faculdade
que chama Terror em Mente, como o gênero de terror age na mente do espectador. E aí eu tive que estudar também o significado do medo e tal. É muito interessante. Se for pegar a Então, fundo para a gente entender o funcionamento, né, e qual que é o que os cineastas se propõem no gênero de terror, eu acho que as pessoas mudariam de ideia se tivesse mais esse entendimento, né, do que é o hum, gênero de fato. é. Terror é lindo, gente. É Tem que aceitar. maravilhoso. Não, e uma vez que você começa a assistir e você. Igual, eu comecei na infância, tem gente que começa depois de moço e tal, mas se você for insistindo, entendendo os filmes, cada vez mais você vai gostando e você vai ficando nesse gênero de terror. E às vezes chega ao absurdo, digamos, de você preferir muito mais esse gênero do que qualquer um outro. Uhum, Igual, eu sou apaixonado por Jurassic Park. Foi o estilo que me fez fazer cinema. Mas Uhum. sim. o terror, pra mim, é tudo, sabe? Tipo, eu adoro filmes de terror. E hoje eu vejo como. Eu não vejo como um gênero tão pequeno como as pessoas dizem. Eu acho que, na Uhum, verdade, você tem até que ter muita capacidade para conseguir fazer um bom filme de terror. É. exatamente. As pessoas acham que é fácil fazer um filme de terror, mas um filme de terror bom não é fácil. É muito difícil. Muito difícil. O que dá mais dinheiro para as distribuidoras, se eu não me engano, é ação e terror. Então vem seguido ali. É porque Com se você certeza. for ver, em questão de Ó, orçamento, né? falaram aqui que Jurassic Park tá muito ligado com o terror, com certeza. Ah, Tem cenas de terror dentro do Jurassic Park. E por muitas isso Tem. que eu vezes. acho que eu aceitei tão bem o Jurassic Park, mesmo já vindo do terror, né? Uhum. Aquela cena do braço do, acho que é do Samuel L. Jackson, que é o Nossa, personagem sai e só vem o braço dele, é nossa. bem interessante. Não, as cenas do Velociraptor tentando pegar Nossa, as crianças sozinha, com dois Raptor de 2 metros de altura dentro do. A cena é fantástica. Meu, É. sim, o nossa, Steven Spielberg orquestra, né, aquela cena tão bem, ele faz ela tão bem. Por quê? Porque ele começou no terror, o primeiro filme dele é de terror. uhum, exatamente. Então, assim, ele tem que entender muito bem o terror para conseguir chegar naquele nível de cena anos depois com o Jurassic Park. Uhum. É um terror disfarçado de aventura, né? São monstros, né? Monstros que mata e destrói tudo. David Lynch. Ó, o Virginia também. Richard é do gênero também. Com certeza, David Lynch tem muito terror, muita coisa de terror. Fix, E é, e é um diretor que Não eu vi adoro também. esse não. Cidade dos Sonhos, Estrada Perdida. Meu, Estrada Perdida tem um personagem. Ele embutiu um personagem lá no meio que dá calafrio só de pensar naquele cara. Então, Que assim, tipo, é muito do terror, né? O terror não é só o que o Neto estava falando que veio muito forte nos anos 80, que é correria, sangue, grito, tripa e tal. O terror vem mexer principalmente psicologicamente com a pessoa. É exatamente. muito além do que as pessoas pensam. E grandes Nossa, sim. diretores vieram do terror, É. né? Atores. Atores Atores também. também. Johnny Depp, Kevin né? Bacon, Kevin Aham. Bacon. sim, Depp. Até a Jennifer Aniston também. Verdade. Ah, tem uma série de atores. É, tem. Tem. E não é fácil atuar em terror também, né? Eu acho que Pois é é, muito difícil em terror. muito. Eu acho que o nível de dificuldade de você escrever uma cena tensa e você dirigir um filme com uma cena tensa é o nível de dificuldade e complexidade de você atuar num tipo de cena desse Uhum. tipo, assim. Você pensa que É, a pessoa está naquela situação, além É, de ter que passar a sensação, você tem que convencer. né? vocês já trabalham com internet. Vocês acham que a pandemia do coronavírus mudou em alguma coisa a rotina de vocês no trabalho com o site? Vocês, tipo, tiveram mais acessos nessa época de pandemia? Ou tá a mesma coisa? Para vocês, foi benéfico isso? Porque a gente, às vezes, Ah, tem que ver o lado bom das coisas. E, enfim,
É. Não, Aumentou aumentou um bocado. bastante. Inclusive nos horários de pico, não tem mais horário de pico. É, não tem. Qualquer horário que a gente Caramba, colocar olha alguma só. coisa, tem uma ondinha ali de pessoas Isso, curtindo, comentando. e isso não foi tão bom, porque a gente perdeu A totalmente gente não sabe O quando quando vai é dar controle, né? certo. despertar. O controle É. a gente não tem mais. Porque, tipo, a gente tenta trazer notícia todo dia no site. Uhum. Mesmo que demore a gente postar alguma novidade, porque diminuiu muito as notícias de novidades, porque hoje em dia os sites estão postando muita coisa assim, falando sobre um filme lá de 2018, 19. Não tá saindo muita coisa nova, então a gente tá Ah, tendo que entendi. pensar. Uhum. E aí, e aí eu fiquei pensando, meu, eu não vou ter notícia, né? Não vai sair coisa pro pessoal pra postar e tal. E aí eu demorava muito e, tipo, eu ia ver, já tinha. O site já teve vários acessos, sabe? E eu fico, tipo, o que que eles estão lendo no site? Porque Estão procurando por informação. não. Não, procurando. Uhum. Muita gente É procurando mesmo. dicas de assistir. É, muita gente Eu não tinha querendo parado dica. para pensar nesse lado, porque Hollywood parou logo com o início da pandemia. Não com o início, né? Porque iniciou no final de dezembro, talvez, na China. Em Uhum, janeiro, o pessoal ainda estava com as operações normalmente. Fevereiro também, eu acho que foi mais março, né? Que começou a ter essa quarentena e Hollywood parou de filmar. Parando de uhum. filmar, de certa forma, vocês não têm o que divulgar, né? Pois é. Nossa, tá muito A gente só difícil. tem divulgado cancelamentos Nossa, teve Caramba. um momento e que adiamentos. só tinha adiamento, mudança de data, e aí eu fiquei, gente, não dá pra ficar só nisso. Tipo, eu tava cansado a gente, né, tava cansado de ficar falando, mas tais filmes que mudou de data, e tal. Igual do John Wick que eu postei, sei lá, ontem, anteontem. Foi ontem. Mas depois de depois de vários dias, porque teve uma semana que só foi notícia assim. Adiou, 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 adiou. Eu falei, não, Uhum. chega. Se adiar mais um, eu não vou postar. E aí, nos últimos dias, a gente tá falando sobre coisas que a gente assistiu, dando dicas de jogos, Uhum. porque não tá tendo notícia assim. É muito. Caramba, meu. Então a pandemia atrapalhou até a galera que trabalha em site, Que gera conteúdo. É, que gera é, conteúdo. ela obrigou as pessoas a se reinventar. Porque se você dependia muito de conteúdo de terceiros, que não é o nosso caso, porque a gente tem muita coisa original, Uhum. eles tiveram. Eu acho que a galera tá tendo muita dificuldade, porque elas estão tendo que criar, sabe, do zero ali. Então, É. Que mudou. tenso, O meu. L Filmes perguntou, o site também se chama Trilha do Medo? Sim, também se chama Trilha do Trilhadomedo.com. Medo. Se você procurar Trilha do Medo na internet, vai achar tudo que a gente já fez aí. Trilha do medo. Aproveitem para entrar lá no site, não agora, daqui a pouco. É, Não, calma, espera lá, ainda calma. aguenta mais. Trilhadomedo.com, Instagram, ó, aproveita e segue. Sim, Facebook, curte a página, Twitter, eles estão em todas as redes. Estão fazendo marketing digital certinho. Tá em todo É lugar. isso. Obrigado, Rafael. Vocês têm alguma dica para a galera que está começando e que gostaria de alavancar, que gostaria de, vamos supor, eu acho que não precisa ser nem na criação de conteúdo. Pode ser uma galera, vamos supor, uma pessoa que está querendo iniciar um livro de terror, se for de terror, melhor Uhum. ainda. Ou tipo a galera que está querendo até mesmo iniciar um Instagram diferente e tal, que fala de filme, ou um site, ou alguma websérie, que vocês têm experiência em tudo isso. Ou livro. Teria alguma dica para dar? eu acabei de lembrar que a gente também tem podcast. É. E Olha aí, só. num desses podcasts eu disse, desista, não faça. Porque é muito difícil. Nossa. Depois de tantos anos, já faz uns 4 anos, eu acho que se você quer fazer, faça com empenho. Sim. Pesquise, vá atrás de descobrir coisas sobre e faça, mas não faça de qualquer jeito.
Ah, é. O Júnior é bem assim. Não faça de qualquer jeito. Não, eu acho que Ele ele não é bota. igual o Érico Ah, Rocha, né, que fala, feito é melhor do que perfeito. É melhor É, eu você ter o conteúdo do que. Diz o Érico Rocha, né? Que é o mestre em marketing digital, viu, Júnior? eu sou. conheço ele. Tá, tá. Mas eu acho assim, eu se eu quero fazer uma coisa boa, eu vou fazer ela o máximo que eu puder. É, E eu não quero que as pessoas falem assim, nossa, que porcaria. Eu quero que as Sim. pessoas vejam e vejam que foi que teve muito empenho ali, que teve muito Uhum. trabalho, não só jogado de qualquer uhum. jeito. Eu Por acho que isso quem quer que, começar. Pode falar. por isso que a Trilha do Medo é referência. Vocês são um dos melhores sites de conteúdo de terror daqui do Brasil. Porque Nossa, tem João? para de também. falar essa coisa. São. Porque tem esse lado de, ok, vamos fazer, mas vamos fazer bem feito. Eu acho que tem que ter isso mesmo. É que vocês até estavam É, falando lá no começo também, que vocês aceitam conteúdo para divulgar, desde que seja uma coisa bem feita, que ao menos tenha bastante empenho, que vocês tenham sentido isso, sabe? Que a pessoa se empenhou para poder fazer aquilo. Acho que é uhum, fundamental mesmo. é. E o Rodrigo tem Eu uma acho que pergunta aqui. Ah, eu te cortei duas vezes, desculpa, Neto, pode falar. pode falar, pode falar. Não, isso daqui é além, é outra pergunta. Pode falar você. Eu acho que a Ah, gente tem tá. 5 minutos. Ah, a Ana falou assim, se não vai rolar um filme da Hipnóticos na pandemia, cada um gravar na sua casa e tal, ó. Então, Olha aí. nós temos o app da morte, que é mais ou menos nesse estilo, mas dá sim para fazer um filme de. Inclusive, a gente chegou a conversar logo no começo da pandemia. A gente chegou a conversar entre eu, o Rodrigo, a Renata e a Andrea, em como fazer, como tornar isso possível, se fazer. Então a gente ficou meio que nisso, sabe? Não sabemos se a gente faz, se não faz, porque de certa forma a gente tem o app da morte. Aí seria, tipo, o pessoal poderia falar assim, ah, é mais do mesmo e tal. Então, enfim. Mas é Mas possível. aí é que entra a criatividade. Exatamente. Tudo é possível Exatamente. agora. Ou seja, não tem desculpa. É, Não, vocês são muito criativos, tem que ir eu atrás. acho que dá pra sair outras coisas diferentes aí. Né? Dá, dá. Vamos pensar. Por que não dar hipnóticos junto com a trilha do medo? É, Junto com o terror de quinta. E o É, olha aí. Cinedor. E o pois Filmes é. É, Encontrados. E a Dai, que já nossa, é atriz. Pra ser a já tem a. protagonista. Se bem que você é Então, ator também, né, Neto? Você não vendeu esse seu lado de ator. Estamos falando da trilha, mas você é ator também. É, mas isso é pra uma outra live. Ah, boa! Tanto é que a gente tem acho que uns 4 minutos. Bom, eu tenho uma pergunta que é a mesma do Rodrigo. Eu vi que ele fez aqui, então eu vou fazer a dele, que por sinal é a mesma que a minha. Qual o maior sonho de vocês que ainda não realizaram? Que a minha seria, quais são os novos projetos da Trilha do Medo, né? Não sei se poderia acoplar, né, uma pergunta a outra. assim, não sei. O meu seria ter uma loja com produtos originais. E o Que seu? por sinal vocês têm a É. loja, né, já. Ela está saindo do papel finalmente. Uhum. Tem um projeto aí que é um sonho também, que Uhum. o Júnior tinha, ele não falou, não sei por quê, que ele queria transformar a trilha futuramente, quando a gente tivesse bem, assim, sabe, trilha do medo, ah, sei quem é, de transformar numa produtora Ah, sim. de Uou! cinema. Olha É porque só. Bem a gente grande. tem tanto sonho que é muito difícil, né? Uhum, Essa profissão de gente que produz é muito sonhadora. uhum, Então a gente vai encaminhando só. é. Mas é Mas eu acho possível. que. É possível, dá pra acontecer. Uhum. Não, um dia vai ser, com certeza. Quando a pessoa foca a vida dela naquilo, alguma hora dá o resultado. Uhum. Igual, no começo, lá quando vocês estavam Sim. pensando em fazer a
a que vocês divulgavam música e tal, que nem era o site ainda. Vocês não imaginavam ter um site forte em parceria com Warner, Paramount, recebendo ingressos, convites e etc. Então chegou lá, sabe? Eu nunca imaginei. Eu acho que a gente não pode perder essa nossa, esse nosso sonho, né? No meio do caminho. Eu Uhum, acho que a gente tem que acreditar, arregaçar as mangas e tentar viabilizar. Mesmo sendo muito Uhum. difícil, mas eu acho que a gente consegue criar meios, né, para um dia chegar lá. Porque quando o sonho morre, a gente, de certa forma, para até de ter vontade de levantar cedo no dia seguinte. Você deixa morrer também um pedaço seu, né, tipo interno. Então eu acho que é bastante importante a gente acreditar nos sonhos e correr atrás. Se vocês têm essa pretensão, já pensa assim, que ao ter uma produtora, se vocês já têm toda a parte de marketing, vocês têm um site, vocês têm tipo uma bagagem, vocês têm para onde mandar o conteúdo depois de pronto, porque vocês têm um contato gigantesco, né, agora. Então seria mais fácil. Só falta talvez colocar um pouco de tração nesse que eu tô com as duas mãos aqui, acho que não tá aparecendo, que é o site e a produtora. Só falta talvez É, aplicar um pouquinho de força aqui, que ó, esse daqui ajuda esse e vai pra cima e consegue conquistar. Não sei, meu ponto de vista. não, mas é. não é. Se Deus É, quiser, vai ser um projeto realizado. você falou da questão de dar uma dica para quem quer começar, que o Júnior falou até de desiste. Eu acho que a pessoa ela tem que pensar que pode ser que não dá certo, porque tem muita gente que cria muita expectativa em cima de qualquer coisa. É muito difícil você conseguir uma coisa grande do nada, sabe? Sim. Eu pensava que eu ia sair do meu emprego, ficar na trilha, em um ano já ia conseguir tudo que eu queria. E não foi assim. Então eu acho que é você pensar que vai ser muito difícil, você vai ter muitos desafios, então você tem que ter a mente que não vai ser fácil. Se você já tem essa consciência de que não vai ser fácil, já é um lado super positivo.